Boa noite. Estamos dando início à nossa live Beleza e Harmonia Matemática como Critérios Teóricos, os casos de Maxwell e Dirac. Hoje, nosso convidado é o Carlos Puig. E agora eu vou dar a palavra para o Vinícius. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Julie. Boa noite, Márcia. E todo mundo aí do Cafis, da UERJ. Estamos aqui para mais um encontro da série Quem Somos Nós, que é realizada no âmbito de uma parceria entre o Cafis, que é o Centro Acadêmico de Física da UERJ, o Masterclass Internacional de Física de Partículas, que é um projeto, como o próprio nome já diz, internacional, de divulgação nessa área da física, um projeto que nasceu no CERN, que hoje está espalhado pelo mundo, e na UERJ é coordenado pela professora Márcia Begali, no Departamento de Física Nuclear e Altas Energias, no Instituto de Física. A professora Márcia, que está aqui conosco, uma das organizadoras dessa série. E o Fisicós, que é o grupo de estudos em História e Filosofia da Física e da Cosmologia, aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde eu leciono. Hoje nós estamos recebendo o Carlos, que tem doutorado em Filosofia da Ciência pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é pesquisador do grupo de estudos sociais e conceituais em ciência, tecnologia e sociedade, o STS, que se reúne na UERJ e, vez por outra, no CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E o Carlos vai falar para nós sobre essa relação entre critérios estéticos e justificação epistêmica nas teorias físicas, ou o papel da beleza na construção do conhecimento científico. Eu vou tentar aqui compartilhar para vocês a obra que o Carlos está lançando junto com o professor Antônio Augusto Passos Videira, pela Livraria da Física. Depois ele vai falar um pouquinho sobre essa obra, né? Para nós, vai nos ajudar a compreender melhor do que se trata, mas é um lançamento da Livraria da Física, em parceria com o CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? Um conjunto aí de textos, de correspondências do Guido Beck. Então, uma obra que está, além do conteúdo certamente maravilhoso, também está com uma apresentação belíssima. E eu já estou querendo aqui comprar o meu. Apareceu para vocês? Porque no momento em que eu estava compartilhando, até apareceu. Ótimo, que bom. Estamos fazendo aqui na tentativa. E eu quero mostrar também para todos uma outra obra traduzida pelo Carlos, porque o Carlos, nosso convidado hoje, ele é também o tradutor no Brasil dos textos selecionados do Maxwell. Ele é um dos maiores especialistas aí no pensamento do Maxwell no Brasil, e é o tradutor para a EduERJ dos textos selecionados. Então também fica a dica. Essa é uma obra que eu já tenho, fiz questão de estudá-la com afinco. Então, dadas a boa noite, feitos os informes e a divulgação das duas obras, eu
felicito e agradeço mais uma vez ao Carlos por estar aqui conosco. Passo a palavra rapidamente, né, antes de passar para o Carlos, para a professora Márcia Begali também nos presentear aí com as suas considerações iniciais. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer a ajuda inestimável aí do Cafis e principalmente ao Carlos por aceitar participar dessas nossas lives aqui. Eu não conhecia o Carlos, conheci hoje aí pessoalmente, online, mas a obra do Carlos o precede. Para várias coisas, não só pela parte da física e pela parte do Maxwell, mas pela qualidade da tradução em si. Eu, na verdade, fiquei sabendo do livro porque me recomendaram uma ex-professora minha de alemão, que é tradutora juramentada, comentou comigo sobre a qualidade do livro, a qualidade da tradução. Ela não é física, mas ela disse que a qualidade dos termos, o cuidado com tudo no trabalho, na tradução do Maxwell, era realmente uma das grandes referências que a gente tinha também para trabalhos de tradução. Claro que também tem todo o lado especialista dele sobre o Maxwell, bom escritor, excelente escritor também, e eu fiquei muito feliz quando eu vi o e-mail do Vinícius contando do lançamento do livro do Guido Beck, porque o Guido Beck é uma pessoa muito querida para mim, pessoalmente, e eu tive a felicidade de conhecê-lo quando eu cheguei no CBPF para começar meu doutorado, e eu fiquei assim, muito, muito feliz de ver o trabalho. Obviamente, eu quero comprar um livro e depois vou, quando for possível, pedir autógrafos e dedicatórias e tudo que eu tenho direito no livro, porque vai ser leitura obrigatória e, com certeza, muito prazerosa. Então, Carlos, muitíssimo obrigada de você estar aqui, de você nos presentear com a tua palestra, com a tua conversa, tá? Com a tua presença. Muito obrigada mesmo, muito obrigada a todos nós. E, por favor, pode começar. Passando Boa a palavra. Noite, muito obrigado. Eu fiquei muito lisonjeado com... eu realmente não tinha noção de que estava assim tão boa a tradução. Eu fiz com muito carinho, né, a tradução do Maxwell. A obra do Guido Beck é um trabalho do professor Antônio Augusto, né? Na verdade, é um dos resultados de 25 anos de pesquisa da história do Guido Beck, que é especial porque o Guido Beck foi um físico que nasceu na Áustria, que depois, por conta da guerra, tudo mais, veio para a América do Sul e ele se estabeleceu entre Brasil e Argentina, né, por muito tempo. E foi crucial, porque o Guido Beck tinha a noção da importância de haver grupos que desenvolvessem a física teórica, para poder acontecer ciência, para poder acontecer alguma coisa. Precisava de boa pesquisa teórica, de física teórica, e ele, então, na Argentina, lutou por isso, fez isso, né, fez por onde, e depois, quando veio ao Brasil, o mesmo, né, ele também foi fundamental em muita coisa que aconteceu aqui. Então, e teve uma morte repentina, trágica, né, nos anos 80, e aí, assim, o meu trabalho no livro foi muito mais braçal, foi muito mais editorial, ajudando o professor Antônio Augusto, né? Mas é fantástico porque naquela época as pessoas trocavam cartas, né? Não faziam e-mails ou mensagens de WhatsApp, e essas cartas então ficaram, né? Ele deixou esse arquivo de cartas que é imenso. Ele trocou correspondência com praticamente todo mundo que ele conhecia. O Heisenberg, tinha estudado junto com o Heisenberg, então tem algumas cartas do Heisenberg, tem
uma correspondência fantástica com esses físicos brasileiros e argentinos, né, da época de todo do século XX, né? Então, não são todas as cartas, é uma seleção delas, mas para ilustrar, a ideia é ilustrar a trajetória, né, de um físico através dessa correspondência. Então é um livro muito bonito, um livro bastante gostoso de folhear, de ver. Talvez não dê para ler tudo, porque ele está em várias línguas, né? Guido Becker era um poliglota, né? Mas, enfim, isso como eu disse, esse é um trabalho do professor Antônio Augusto Videira, né? E é um resultado de uma trajetória longa aí de pesquisa, né? Um dos resultados, né? Porque ele provavelmente vai lançar uma biografia do Guido Becker também, né? Bom, o nosso tema hoje, né? Eu acho que na minha vida, assim, muitas coisas aconteceram de maneira pouco planejada, né? E essa história de estudar a beleza como critério de escolha nas teorias científicas, que parece uma questão bastante preparada e pronta, assim, ela acabou acontecendo, né? Primeira ideia de projeto de pesquisa era estudar a relação entre arte e ciência. E algo que parecia que ia ser muito interessante se mostrou bastante difícil de pegar esse tema sem uma questão específica. E surgiu essa questão, né, do uso do critério de beleza, né, por parte da maioria dos físicos, que a gente chama a idade de ouro da física, né, o início do século XX, que a gente encontra esse critério como meio que um padrão ouro, né, para uma boa teoria física, um bom tratamento matemático da física por parte do Einstein, do Dirac, do Heisenberg, do Chandrasekhar, né, que foram físicos que então defenderam a importância e a necessidade de que a matemática da física precisava ser bela, né? E isso me intrigou bastante, né? Uma vez que quando a gente fala de beleza, não precisa ser filósofo, muito menos especialista em estética, para logo vir a questão, mas a beleza é algo que a gente atribui às coisas, né? Não, é difícil dizer, tá, a gente pega uma flor é bela, né? Ela talvez tenha uma beleza própria dela, mas isso é uma questão antiga da beleza, não é fácil de responder também o que é o belo, mas é muito difícil tentar defender que a beleza seria algo intrínseco às coisas. Ela é atribuída por nós às coisas, né? Então, quando eu digo que uma equação é bela, alguém pode discordar. Olha, eu não achei nada bela essa equação, né? Então, como sair disso, né? Como explicar, principalmente, o seguinte, né? Por exemplo, né, que é o principal defensor da beleza matemática no século XX foi o Paul Dirac. Dirac, a vida inteira dele, defendeu que a matemática precisava necessariamente ser bela, porque senão a física estaria se afastando do ideal, daquilo que de fato funcionaria como teoria física, né? E como que isso acontece? Como ele se torna esse defensor tão ferrenho da beleza como critério para a matemática? Em 1928, Dirac nasce em 1902, então ele tinha 26 anos, estava produzindo matemática de maneira bastante profusa, né? Ele estava trabalhando muito. Ele propõe ele faz aquilo que é considerado um dos maiores feitos da física moderna, que foi unificar. Ele unifica a teoria quântica de campos com a relatividade especial, né? Para fazer isso, ele propõe uma equação que substitui, então, a equação de Schrödinger.
Essa equação, então, ela é uma equação diferencial, uma equação que tem duas respostas, uma resposta positiva e uma resposta negativa. E o mais trivial seria, bom, matemática, estamos falando de elétrons, deixa o resultado positivo e descarta o resultado negativo. Mas o Dirac falou, não, essa equação é bela demais para não corresponder à realidade. E ele começa a defender que deve haver no universo, no cosmos, uma partícula que é o contrário do elétron, que é uma partícula de mesmas características, mas de uma polaridade oposta à do elétron. O que hoje chamamos de positron, né? Um antielétron. Ele, então, propõe um modelo de mundo, de cosmos, né? Um modelo cosmológico, em que a maior parte do cosmos seria feito dessas partículas, desses antielétrons, que na época não se chamavam pósitrons, né? E que o que nós vemos como mundo concreto, tudo seria o contrário, seria aquilo que escapa dessa normalidade equilibrada, e que, então isso é chamado o mar de Dirac, né? Seria a realidade seria composta por um mar de elétrons positivos, né? E aquilo que sairia dessa norma formaria o mundo real. E os colegas de Dirac fazem até um pouco chacota dele, né? Falam assim, mas Dirac, esse teu modelo tá bacana, tá bonito, mas você realmente acredita que tem um elétron positivo, né? Um elétron ao contrário, né? E um pesquisador na época de raios cósmicos, ainda não havia, e agora me escapou o nome dele, mas enfim, ele é um detalhe da história, quer dizer, um pesquisador de partículas, que na época não existiam ainda os grandes aceleradores, o estudo das partículas subatômicas era feito através da observação de raios cósmicos, então os físicos expunham placas com emulsão de prata, quer dizer, fotográficas, né, em locais onde houvesse menos interferência, quer dizer, no alto de montanhas, tudo, para detectar, por acaso, partículas que viessem do espaço e aí trabalhar com isso, com esses dados, né. Muita física brasileira foi feita assim, né, na época do César Lattes, do Guido Beck, né, quer dizer, tínhamos, né, um acordo de cooperação com o Japão, com Bolívia, né, então subimos, né, os Andes subimos, eu estou me incluindo aí por ser brasileiro, né, mas havia na localidade de Chacaltaya, né, um observatório de raios cósmicos assim. Enfim, naquela época se fazia assim, e esse pesquisador, um americano, observando a emulsão dele de raios cósmicos, ele vê que uma das partículas que seria, tudo indicava que seria um elétron, né, com massa, com o riscozinho que fez na emulsão era o riscozinho de um elétron, mas a câmara tinha, então, uma polaridade de um lado e de outro outra para justamente atrair as partículas e formar um riscado na emulsão. E o que seria o elétron foi para o lado oposto, quer dizer, em vez de ser atraído para o lado positivo, eletricamente, foi atraído para o lado negativo. Quer dizer, então, primeiro ele pensou, bom, alguém aqui mexeu no meu equipamento, estão querendo fazer piada comigo, viu que não era o caso e, bom, publicou. Mas publicou de uma maneira assim, muito tímida, né? Tudo indica que parece que pode haver uma partícula com todas as características do elétron, só que de uma polaridade oposta e tudo. E o Paul Dirac não
não conheceu esse artigo, não viu esse artigo. Mas depois outras observações aconteceram e foi detectado o pósitron, o que hoje se chama pósitron, que é o oposto do elétron. E o Dirac, então, falando, puxa, a minha intuição, aquilo que eu estava defendendo, está correta, né? Ao perseguir uma matemática bela, sentado na minha mesa, fazendo contas, fazendo matemática, o Dirac defendia uma matemática quanto mais alto grau, quanto mais complexa, melhor, né? Então, o Dirac, ele, inclusive, depois da vida dele com a principal corrente do estudo de física atômica, utilizando um método matemático que, para ele considerava que não era belo, justamente porque descartavam-se fatores, né? Descartavam-se infinitos, que é o método da renormalização. Ele brigou a vida inteira com isso. Ele falou, tudo bem, façam isso enquanto vocês não têm coisa melhor, mas se vocês quiserem que a física progrida, estudem matemática do mais alto nível, estudem matemática complexa, porque é estudando essa matemática que vão surgir as ferramentas que vão nos permitir explicar, descrever a natureza, né? Ele defendeu isso a vida inteira, e isso, para mim, essa historiazinha que eu contei agora, para mim, me intrigou muito, né? Porque qual a implicação disso, né? Para o Dirac, ele tinha uma convicção plena disso. A matemática tinha alguma ligação direta com a realidade, né? Para ele, isso era ponto pacífico, né? Quer dizer, não havia discussão quanto a isso. Quer dizer, e essa questão me foi mais intrigante porque eu tinha estudado o Maxwell, né? E o Maxwell, que é indiscutivelmente um dos físicos mais importantes, se não o mais importante de todos os tempos, Maxwell, num momento em que todas as explicações da física precisavam ser dadas em termos de corpos em movimento e ações que eram que não podiam ser à distância, né? A ação à distância não era algo aceito como premissa básica, né? Não acontece ação sem as coisas se encostarem, não existe poderes, e por isso havia uma entidade física que era o éter, né? O éter permitia explicar os movimentos celestes sem ação à distância. E ele, então, busca desenvolver a teoria da eletricidade e do magnetismo, né, que são justamente fenômenos difíceis de observar em termos de corpos em movimento. E Maxwell, ele faz primeiro desenvolve a sua teoria do eletromagnetismo conforme a cartilha da época, que propõe um modelo mecânico para o que ele chama do abraço mútuo, né, entre eletricidade e magnetismo, e literalmente desenha, né, um modelo de roldanas e polias e esferas que explicava, né, o magnetismo e a eletricidade, e depois ele abandona isso e segue um caminho que depois leva para as equações de Maxwell, que hoje são um pouco diferentes do que aquelas que ele escreveu, mas isso não vem ao caso. O importante e interessante dessa história é que o Maxwell, uma das coisas que permitiu Maxwell traçar esse caminho, né, era a sua crença na unidade do mundo. Maxwell era cristão, evangélico, que subscrevia uma teologia específica da sua época na Inglaterra, muito defensora de que como explicar isso rápido é difícil, mas assim, uma das coisas que essa
maneira de praticar a religião do Maxwell dizia era que era importante fazer o reino de Deus na Terra, né? Então, ele, por exemplo, dava aulas o que a gente chamaria hoje de pré-vestibular comunitário, ou EJA comunitário. Quer dizer, ele dava aula para trabalhadores que, na Escócia do seu tempo, os trabalhadores tinham um currículo diferente do que as escolas para as famílias abastadas, né? E ele ia para escolas lá de trabalhadores para dar aulas. Por que isso? Porque ele acreditava, diferente de outras teologias que buscavam, que diziam que era importante um afastamento do mundo para se aproximar de Deus, essa teologia que o Maxwell subscrevia, e ele era muito religioso, né? Era a de que, pelo contrário, né, vontade de Deus para nós não era nos afastarmos do mundo, da criação de Deus, mas quanto mais a gente estudasse a criação, mais a gente se aproximaria de Deus. Então, era uma época em que havia essa tensão entre o estudo das coisas abstratas e distantes do mundo do dia a dia, ou do mundo terreno, vamos dizer assim, nos aproximaria de Deus, e Maxwell diz, não, é o contrário, precisamos ir ao mundo e fazer as coisas no mundo. E é uma outra coisa que essa maneira de ver a vida e o mundo do Maxwell era que fazer ciência não era algo incompatível com a religiosidade dele, pelo contrário, era a vontade de Deus que ele conhecer a criação, e aí, assim, estudar matemática, estudar física, estudar as coisas do mundo, era justamente fazer a sua parte num plano divino. Então, mas um resultado disso é que, então, Maxwell acredita numa unidade do mundo, uma unidade que inclui, inclusive, a nossa própria existência, a nossa própria mente, né, o nosso próprio pensamento. Então, eu achei muito interessante quando me veio essa... É claro, Einstein, Dirac, todos eles são uma geração logo após Maxwell, né, e eles todos, né, pagam um tributo muito grande, quer dizer, eles dão um tributo muito grande ao Maxwell. Eles dizem que Maxwell... Einstein diz textualmente, né, o meu trabalho não seria possível sem o trabalho do Maxwell. Agora, daí para a gente dizer que, poxa, o mundo a nossa mente está ligada à realidade de maneira que podemos produzir matemática de maneira rápida, ou de maneira direta, não é rápida, direta, e colocar um critério de beleza, né, para as equações que possa garantir que a equação esteja correta enquanto aquilo que descreve a natureza, é um salto muito grande, né? E eu não sei quanto tempo eu já falei, mas já falei para caramba. Eu ainda tinha mais algumas coisas a dizer, mas eu sei que não tem assim, uma coisa rígida, mas assim, vou tentar ser breve então nesse... E depois com as perguntas a gente pode desenvolver mais, né? Então, o que eu encontrei perseguindo essa questão, né? Primeiro, que as respostas, elas, apesar de não serem triviais e simples, né, serem complexas, precisarem de um percurso um pouco longo, elas não vão ser nada de muito extraordinário, né? É algo que a gente espera, né? Não é nada assim fora do comum. O que particularmente me agradou, porque se eu encontro algo muito extravagante, não sei se eu ficaria confortável com isso, né? Mas, basicamente, qual é a resposta para essa questão? Quer dizer, como explicar que a beleza como critério para escolher equações teóricas na física do século XX foi um critério importantíssimo para esses físicos, e isso funcionou, porque produziu a equação do Dirac, as equações, o trabalho do Einstein, né? Heisenberg,
todo o trabalho desses físicos é calcado nessa ideia de que a matemática precisa ser bela, né? Bom, uma das respostas que é dada por um filósofo da ciência nosso contemporâneo, né, que é o Ian McAllister, é que, bom, consideramos belo aquilo que o nosso grupo, a nossa turma, nossa comunidade considera. A beleza tem modas, né? Então você na história da física encontra épocas em que um altíssimo grau de abstração é considerado matemática bela e outras épocas em que uma matemática mais esquemática ou que possa ser desenhada, geométrica, era considerada mais bela, né? Então, como que podemos explicar isso? Quer dizer, qual é a racionalidade que está por trás disso? Tendemos a considerar como boas as características daquelas teorias e daquelas teorias e da matemática usada nas teorias que funcionaram, que deram certo, que foram bem-sucedidas mais recentemente. Então, isso acaba formando esse cânone estético, esse conjunto de critérios para uma teoria boa. E aí, claro, isso pode falhar, e quando começa a falhar muito, então esse cânone vai mudando, mas não existe uma beleza universal e eterna que esteja por trás desses critérios. São critérios bastante práticos, né? A matemática que está funcionando ultimamente provavelmente vai continuar funcionando, mas é só provavelmente, não é uma certeza, né? Uma outra resposta, né, quer dizer, e aí essa resposta traz outras questões, né? Que é a questão de que uma suposta ausência de racionalidade na ciência, né? Porque depois de uma guerra, e num período, vamos dizer assim, de guerra fria entre ciências exatas e ciências humanas, né? Que acho que ainda vivemos esse período de bastante tensão, né? É muito fácil alguém virar e falar, olha, afinal de contas, não dá para defender racionalidade na ciência, se a própria ciência, a mais alta ciência, a ciência por excelência, a primeira de todas, que seria a física, tem um critério subjetivo, um critério totalmente não empírico, como a beleza de uma equação, como uma das suas principais suportes, âncoras, né? Então, encontrar uma racionalidade nesse processo é importante nesse sentido, de salvar a ciência enquanto empreendimento racional, apesar das suas revoluções, apesar das suas mudanças, né? E uma outra questão, e aí foi o que mais me interessou, porque até aí não fui eu quem explorou, né? Mas primeiro, o conhecimento necessariamente é coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Quando a gente está falando do Dirac, eu contei na historinha, os colegas dele fizeram chacota com ele. Quer dizer, ele, por mais excêntrico que ele fosse, quem conhece a biografia do Dirac, ele não se sabe se ele era autista ou tinha alguma questão assim, mas ele era muito antissocial e muito isolado, mas ele se relacionava com outros físicos. Einstein, né? Você pode dizer, o Einstein escreveu a teoria dele sozinho, ele estava lá no escritório de patentes, mas não é tão sozinho assim, né? Ele correspondia, ele trocava cartas, ele lia artigos. Einstein não conseguiria fazer a teoria da relatividade se ele não tivesse lido os trabalhos recentes, ou não tão recentes, mas sobre as geometrias alternativas que tinham surgido. Quer dizer, é um trabalho de diálogo, é um trabalho... E hoje em dia, muito dificilmente se encontra um trabalho científico assinado por uma pessoa só. Algumas ciências, então, são grupos enormes de pessoas que trabalham em conjunto. Então, essa primeira realização de que o conhecimento, não só a ciência, o conhecimento ele não acontece
isoladamente, para terror do Jean-Jacques Rousseau, que defendia, tem um livro desse tamanho, o livro, de lado, né? Não, né? Que se chama Emílio da Educação. E o Rousseau defendia uma educação em isolamento, que o que corrompia o conhecimento seria da criança, seria o convívio social, né? Então seria a antítese disso, o contrário disso, né? Só dá para conhecer, só dá para desenvolver conhecimento em relação, em grupo, em conjunto. E uma outra percepção, uma outra sacada, né? Um outro insight veio do estudo de um físico, doutor em física, doutor em filosofia e padre, né? Que não ficou nada notório, que foi o Patrick Hilleman. Hilleman, ele é físico de partículas, ele tem um trabalho, ele tem uma pretensão de unificar a fenomenologia, a filosofia da metafísica, da fenomenologia, com a racionalidade científica. E ele se dá muito mal nessa, pelo menos na minha avaliação, né? Quem sou eu para achar isso? Mas ele não teve grandes repercussões, de qualquer maneira, mas ele não se dá bem nisso. Mas ele traz um ponto muito interessante, o Hilleman, que é o seguinte: aquele olhar totalmente objetivo, né, porque assim, e aí para querer encerrar, porque senão o tempo fica demais, né? Mas a ideia é a seguinte: quanto mais conhecemos do mundo, mais percebemos que a gente sabe pouco, tem muito mais a descobrir, né? Isso é tão antigo quanto os gregos antigos, isso se repete ao longo da história das ideias, dizem isso, né? E a gente vive isso, percebe, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre o quanto tem a conhecer. Qual será o limite do conhecimento humano, né? Quer dizer, o quanto do real podemos de fato conhecer? Qual é a nossa distância de conhecer totalmente ou completamente a realidade, né? Alguns defendem que a gente vai se aproximando, né, da realidade, o conhecimento científico, o conhecimento humano vão se aproximando da realidade, talvez sem nunca chegar, né, numa curva assintótica. E o Hilleman fala, poxa, mas tudo bem até aí, mas aquele olhar totalmente objetivo, aquele olhar de lugar nenhum, é um olhar de Deus, né? Então, quando eu, enquanto cientista, tento ter esse olhar, eu estou tentando ter um olhar de todos os lados e de ponto nenhum, né? Ele fala, isso não é possível. Estamos sempre olhando a partir de uma perspectiva, e essa perspectiva é localizada no tempo e no espaço, né? Mas ela também é cultural, ela também tem a ver com a minha história de vida, com o meu arredor, com o meu grupo de pares, com o meu grupo social, enfim. Estamos sempre olhando o mundo de uma perspectiva localizada. E aí o que o Hilleman propõe é um realismo, sim, a ciência encontra conhecimento sobre a realidade, mas um realismo que ele chama de realismo de horizontes, ou seja, nenhuma perspectiva individual vai abarcar a realidade completa. Vamos precisar de diversas perspectivas, né? E isso, para mim, né, junto com a ideia de que o conhecimento ele é coletivo, ele precisa ser coletivo, juntando isso com a ideia de que ele necessariamente é multidisciplinar, pluricultural, enfim. Para mim, eu achei isso fascinante, né? E aí dá pano para manga, então eu vou passar a bola para perguntas, ou eu não sei se está funcionando o áudio. Deu uma falhada no áudio? Não. Maravilha. Foi bom. Então, desculpa aí, eu me estendi um pouco mais do que eu planejava, Não. mas... Ficou ótimo. Dava para ouvir aqui ainda bastante. Exposição assim, muito, muito clara, né?
e bastante instigante. Bom, se a Márcia... Você quer começar, Márcia? Eu tenho algumas considerações aqui para fazer, uma pergunta também para encaminhar. Acho que a gente podia começar e depois passar para as perguntas. Eu estou vendo que a professora Verusca da UENF já encaminhou pergunta também. Eu começo ou você começa, Márcia? Eu não sei como é que está a conexão da Márcia, não sei se ela me ouviu. Bom, então eu vou fazer algumas considerações, Carlos. E após as considerações, assim, eu te encaminho umas questões. E aí a gente passa para a Márcia, se a conexão voltar, e para aqueles que nos acompanham também. Coloca a pergunta da Verusca. Coloca, Vinícius, coloca a pergunta da Verusca. Após as considerações assim, eu te encaminho umas questões, e aí a gente passa para... Márcia, ele vai sair. Não, fala, Júlia. É que a gente está com um delay. Tá. Oi, Márcia. Ele vai fazer o levantamento, vai fazer a pergunta dele, e depois a gente vai colocar da Verusca, do Eduardo e do Vinícius, que perguntaram no chat. Legal. Vinícius Costa, né? Maravilha. Bom, então vamos lá. Uma primeira questão, Carlos, assim, que me vem à mente é se nós conseguiríamos elaborar, digamos assim, nem que seja breve e provisoriamente, uma pequena história da beleza na filosofia natural. Porque, por exemplo, quando eu penso na proposta do McAllister, de que o conceito de beleza, né, ele muda ao longo do processo histórico, né? Então aquilo que conta como beleza é condicionado, de certo modo, por fatores históricos e sociais, né? O que conta como beleza em uma comunidade pode não ser exatamente o que conta como beleza numa outra comunidade, e isso também vale para tempos históricos diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, né, quando eu penso nessa proposta do McAllister, eu tendo a concordar, digamos assim, né? Uma vez em que nós que estamos aí estudando filosofia da ciência, numa perspectiva até de estudos de ciência, science studies, reconhecemos, né, a importância da localidade, né, e do tempo histórico para a formação, para a produção do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, né, por outro lado, me parece que algumas ideias ligadas ao conceito de beleza, sobretudo na filosofia natural, nas ciências da natureza, na física, algumas ideias são bastante antigas, né? As ideias de unidade, de simetria, de simplicidade, né? Digamos assim, seriam ideias que compõem o que seria o conceito de beleza na ciência natural, né? E, segundo alguns autores, o próprio Einstein, em A Evolução da Física, junto com o Infeld, o Schrödinger, em Ciência e Conhecimento Humano, e outros físicos e filósofos, alguns autores dizem que esses ideais, por exemplo, o ideal de unificação, né, a ideia de uma unidade do mundo, né, de uma unidade da natureza, que esses ideais eles são
constituintes da própria aurora do pensamento ocidental. Então, há 2.500 anos atrás, a busca por uma compreensão unitária da natureza, né, tentativa de reduzir os fenômenos complexos, variados e multifacetados a causas únicas e simples, né, seria algo presente no próprio cerne, no próprio núcleo desse novo estilo de pensamento emergente que posteriormente nós denominamos de pensamento filosófico. Então, quer dizer, já na aurora do pensamento ocidental, havia um compromisso muito forte com a unidade do mundo. Depois, já na filosofia clássica, as ideias de simetria e mesmo de simplicidade aparecem com muita força. Então, uma primeira pergunta que eu lhe encaminharia é essa. O quão antiga pode ser essa concepção de que a beleza é um critério para o conhecimento do mundo? Eu acho muito interessante quando você coloca que o Dirac ele considerava que aquela equação era bela demais para não ser próxima da verdade. Era bela demais para não ser verdadeira. Então, nós temos aqui, digamos, a ideia de que beleza e verdade caminham juntas. O conhecimento, né, na tradição grega, só pode ser o conhecimento do verdadeiro. Não se conhece aquilo que não é. Não se pode conhecer o não ser. Conhecer é conhecer o mundo, é conhecer o verdadeiro. E no pensamento ali do Dirac, há um forte compromisso, há uma forte ideia de que o verdadeiro, o real, né, a verdade como sendo aquilo que corresponde à realidade, o real deve ser belo. Ou seja, há uma espécie, digamos assim, de uma teoria do conhecimento na qual a beleza é um critério de justificação epistêmica. Pensando aqui numa teoria do conhecimento à lá Teeteto, de Platão, de que o conhecimento é crença verdadeira justificada, a beleza seria um dos modos de justificação epistêmica. Seria um dos modos na física de se dizer, olha, essa teoria deve ser verdadeira, essa equação deve ser verdadeira, posto que belas. Então, a primeira pergunta, para tentar fazer o link entre as duas, seria essa. O quão longe você acha que nós podemos retroceder nessa história da beleza nas ciências da natureza? Se você considera que as raízes estão, de fato, lá nos gregos. E a segunda questão é essa. Na física do século XX, nós podemos, a partir da postura, por exemplo, do Dirac, pensar em uma teoria do conhecimento na qual critérios estéticos fornecem justificativas epistêmicas para nós escolhermos entre teorias, por exemplo. Em que medida você acha que, se você concorda que isso acontece, em que medida você acha que isso impactou, que isso repercutiu ou não dentre os filósofos? Se na física do século XX nós podemos pensar em uma teoria do conhecimento que abriga critérios estéticos, isso tem alguma repercussão na teoria do conhecimento tradicional, na teoria do conhecimento elaborada pelos filósofos? Você percebe que também os filósofos admitiram
em algum momento, a beleza como um critério epistêmico? Então, são essas duas questões. Eu me alonguei um pouco, mas se não ficou claro, eu tento sintetizar. As duas questões seriam essas. Você me pegou aí numa... Na verdade, fui bastante questionado nesse sentido ao longo da minha pesquisa de doutorado e na banca final, né? Porque, enfim, tem uma visão... Bom, primeiro respondendo, acho que sim, né? Acho que dá para traçar uma história da filosofia desde os gregos, né? Na verdade, o próprio Heisenberg tem um texto em que ele vai defender a beleza e que ele começa falando dos filósofos gregos antigos e mostra assim um grau de erudição não trivial, né? Isso foi uma das coisas fascinantes, estudar os textos desses. São textos que não são textos de física, né? São textos escritos para ou o público em geral, ou para alguma conferência, algum prêmio, alguma situação assim, desses físicos todos da era de ouro da física, que é o início do século XX, né? Porque todos eles, que são assim meio que nossos heróis hoje, né? Né? Heisenberg, Dirac, Einstein, né? Eles todos têm um grau de erudição que não é só da física, quer dizer, eles conhecem os clássicos. O Chandrasekhar, que é um dos físicos que não é tão falado assim por quem não é do meio, mas ele tem um trabalho muito profícuo, de 50 anos de carreira na física, ele terminava um tema, continuava com outro, ele faz um texto em que ele compara Shakespeare, Beethoven e Newton. E você fala, bom, não, ele vai comentando, você vai lendo o que ele escreveu, e ele leu Shakespeare inteiro, ele conhece a obra de Beethoven, né, a fundo. Então, são pessoas que têm um grau de erudição, em geral, muito alto. Isso é muito inspirador, eu acho, né, e muito importante num mundo hoje em que a extrema especialização é basicamente quase que uma obrigação, até para sobreviver, né, mas fechando parênteses, então acho que sim, né, dá para traçar essa história. Agora, então essa é a primeira resposta. A segunda resposta acho que tem a ver com esse mundo de hoje, né? Traçar essa história talvez nos distanciaria do momento que estamos hoje, quando a gente fala em estética, porque não vivemos mais naquele mundo que o Hegel viu, né? De uma escola de beleza ser substituída por outra, né? Hoje você tem regimes estéticos muito variados convivendo, né? Então, música, pintura, de pessoa para pessoa vai haver gostos diferentes, e talvez isso ocorra também com a matemática usada nas ciências, né? Dependendo da ciência, um tipo de matemática vai ser mais valorizado do que o outro, e aí, mas sim, por um lado, sim, eu acho que tem alguns critérios que são universais, né? A simplicidade, né? A gente sabe quando uma solução foi bela, quando uma solução foi, assim, simples, tá bem formada, concisa, então a gente fala, puxa, bela solução, né? Tem uma sacada ali que você, né? Que quando aquela coisa do Milton Nascimento, né? Certas canções que ouço, né? Carece eu perguntar como não fui eu que fiz, né? Quer dizer, quando a gente vê, a gente fala, nossa, tão simples, como que eu não vi isso, né? E é genial por tamanha simplicidade. Então, acho que tem algo aí, sim, mas não algo, e aí eu discordo e não consegui realmente encontrar fio por onde puxar de algo que seria o que Kant defenderia, né? Que seria para Kant, a experiência do sublime é o momento onde que nos deparamos com o belo, e esse belo, ele é belo em qualquer lugar, em qualquer momento, para qualquer ser humano, né? Eu acho que não, eu acho que
infelizmente, é algo mais trivial e cotidiano, né? E aí você falou uma coisa naquilo que você falou que eu achei interessante, né? Quer dizer, essa unidade do mundo, né? Eu acho que tem uma necessidade nossa de botar os pés no chão e sentir firmeza, apesar dos terremotos e né? Apesar da Terra estar girando numa velocidade incrível, né? A gente tem uma necessidade e a física, ela parte de uma proposição filosófica, nada empírica, totalmente não é observada, que é essa ideia de que as leis da física vão ser as mesmas em qualquer lugar do universo. Isso é uma premissa filosófica básica para começar a conversar sobre física, porque de fato, né, temos algumas entidades aí na história da física que aparecem como coringa, como preencher lacuna, né, que foi o éter, né, e que hoje talvez seja, né, a matéria escura, a energia escura, né, quer dizer, que talvez precisemos dessas entidades que preenchem lacunas para não ter que encarar o fato de que talvez não seja real, talvez não seja o caso de que as leis da física sejam as mesmas em todo o universo. E talvez isso explique as observações discordantes que a gente tem de lugares muito distantes, né? Porque as leis podem ser diferentes, né? Não dá para falar assim, né? A conversa de física acaba se você não partir desse princípio. As leis da física são as mesmas. Essa unidade, essa necessidade, ficaria feio se as leis forem outras, né? Sei lá, a 1 bilhão de anos-luz daqui, não tem harmonia. E aí, né? Eu acho que tem uma necessidade humana de buscar essa unidade, sim. Então, se isso corresponde, né? Essa pergunta é interessante que apareceu aí. É para responder? Sim, Foi sim. sem querer, mas pode responder. A Julie vai colocar na tela aí para gente. Mas coloca. Mas. Pode colocar? É uma pergunta, se eu não me engano, do professor Eduardo Simões, da UFT. Coordena o grupo lá de lógica, linguagem e ciência na UFT. Talvez eu tenha invertido aqui o nome do grupo. E que integra também o grupo de estudos de filosofia da física e da cosmologia aqui na UFMS. Filósofo da ciência, com trabalho marcante aí nessa área. Ele encaminha uma pergunta. Você consegue colocar a pergunta dele? Tem perguntas também que ficaram para trás, eu não estou vendo aqui, da professora Verusca, da UENF, do Vinícius. Tem aqui, eu vou colocar a do Vinícius, que o Carlos já viu, já foi para a tela, sem querer, mas já foi para a tela, e aí depois eu encaminho a do Eduardo, pode ser aí, Azul? Claro. O Vinícius perguntou se você concorda com a ideia de gênio na ciência. Essa é uma ótima pergunta, porque ela dá pano para uma coisa que me agrada muito discutir, talvez defender, que é justamente que, claro, tem pessoas que a gente admira, né, porque trabalharam duro e percebemos também a capacidade, né, pessoas como o Dirac, o próprio Einstein, o Chandrasekhar, que eu mencionei, o Bertrand Russell, né, que tem uma capacidade intelectual fora do comum. Mas é uma admiração que talvez poderíamos ter diante de um bom atleta, né? E do mesmo tipo de admiração, porque sabemos que ali, apesar de uma, vamos dizer assim, facilidade, existe muito trabalho, muitas horas, muito suor, muita dedicação por trás, né? Então, eu não acredito em ideia de gênio sem essa situação de muito trabalho por trás. Acho que todos temos nossos talentos. Cada pessoa, cada indivíduo tem talentos e tem coisas que não fazem bem, né? Eu sou um péssimo motorista, né?
né? Hoje disseram que eu fiz uma boa tradução, enfim, cada um tem seus talentos e outras coisas que não são tão bons nisso, né? Mas desenvolver os talentos requer trabalho e requer prática, né? Requer muito suor, né? Mas para além disso, né, eu acho que o professor Oswaldo Pessoa, da USP, teve uma época que ele trabalhou bastante tempo no que ele chamava de história contrafatual, né? Então, vamos dizer que Einstein tivesse morrido na infância de uma doença de infância, né? Qual teria sido a história, né? Será que alguém teria chegado na teoria da relatividade ou algo parecido? Será que a teoria seria outra, né? Investigava isso daí, né? Uma história contrafatual. E eu acredito que é muito difícil escapar da ideia de que sim, alguém chegaria lá. Né? Alguém chegaria lá. E aí, nesse sentido, não há gênios, né? Há pessoas que acabam estando numa situação histórica, no lugar certo, no momento certo, que, claro, trabalharam duro e tudo mais, tinham capacidade, mas que tudo em volta acabou os colocando num lugar de destaque, né? Aliás, o Einstein foi o primeiro cientista a ser popstar mesmo, né? De aparecer na televisão, de virar popstar no sentido do termo que a gente usa, né? Quer dizer, a história lá da observação do eclipse, enfim. Mas, nesse sentido, eu acho que somos todos um resultado daquele grupo do qual fazemos parte, né? Então, nesse sentido, não teria. Ô, Carlos, só para pegar um gancho no que você está falando, vou pedir para a Júlia colocar aí uma pergunta da professora Verusca, que ainda está dentro da pergunta do Vinícius. A Verusca pergunta, ela diz assim: Maxwell foi um físico brilhante. Por que você acha que Newton e Einstein alcançaram o status de gênio e ele nem tanto? Quer dizer, não é uma pergunta nova, é basicamente ali em torno do tema levantado pelo Vinícius, mas eu não sei se eu consigo aqui inserir. Você consegue inserir, Júlia, a pergunta da Verusca? O que aconteceu com o Maxwell, coitadinho, é que ele foi ofuscado por essa turma que veio pouco tempo, uma geração depois, né, que foi no início do século XX, vem física quântica, vem teoria da relatividade, quer dizer, vem uma montanha de coisas que acabam ofuscando, né, porque ele brilha muito, né, ele brilha muito, sim. Eu não sei, assim, em termos de... O trabalho dele é marcante, né? E, como eu disse, todos eles pagam tributo, falam, poxa, se não fosse o Maxwell, não chegaríamos aqui, né? O próprio Maxwell também dizia, ele tinha essa noção, né, de que ele não fez nada sozinho, né, de que ele estava calcando o seu trabalho no trabalho de outros. Inclusive, tem uma correspondência interessante entre ele e Boltzmann, em que ele fala, você permite que eu publique isso daqui? Porque nós... Né, eu sei que você também está trabalhando, e o Boltzmann fala, não, eu estou preocupado com outras coisas, publique isso daí, né? E é tiro na mosca, quer dizer, mas, assim, para responder diretamente a pergunta, ele brilha muito, 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 só que acaba ofuscado por outros brilhos que vêm em seguida, né? Não diminuem o brilho dele, mas acaba ofuscando, né? Sim. E essa pergunta que tanto o Vinícius quanto a professora Verusca formulam, né, se existem gênios na ciência, ora, eles são midiaticamente construídos. O Einstein foi totalmente apoiado pela indústria cultural, né? No caso do Newton, nós não podemos falar em indústria cultural, em apropriação midiática, mas institucionalmente o nome dele se tornou extremamente forte. Agora,
para nós elaborarmos uma historiografia e uma filosofia das ciências que se contraponha a uma história dos mitos, ou uma história dos gênios, os antídotos epistemológicos passam pelas ideias de que o conhecimento é coletivo, é limitado, né? Ele é plural, é datado. Né? Isso que você reforçou na sua exposição, né, Carlos, de que o conhecimento, aquilo que conta como conhecimento em ciências, é coletivo, né? É construído por comunidades, por colaborações, hoje em dia, internacionais, muitas vezes, que envolvem centenas de pesquisadores. A Márcia Begali, que perdeu a conexão como pesquisadora do CERN, né? Pesquisadora lá do Atlas, T0 no Fermilab também, ela está envolvida em alguns estudos em que a colaboração ali é intercontinental, agrupando centenas de cientistas, né? Quer dizer, e o conhecimento, tudo bem, com o surgimento da Big Science ao longo do século XX, essa característica dos modos de produção do conhecimento se intensificou, mas ele sempre foi coletivo, né? Mesmo no tempo de Newton, ou antes, as pessoas trocavam ideias, trocavam correspondências, se frequentavam. Nós pensarmos nessa natureza social, nessa natureza coletiva do conhecimento, é um bom caminho para desconstruirmos, talvez, uma história dos gênios, uma história dos mitos, né? A Márcia está tentando a conexão aqui novamente. Julie, você poderia colocar a questão do professor Eduardo? Vou colocar aqui. Só um minuto. E depois as outras que você julgar pertinentes aí. A introdução do éter, enquanto elemento metafísico na física do Maxwell, não acaba por rebuscar o seu critério de beleza e harmonia matemática? É interessante isso, né? Porque por trás dessa pergunta tem aí um critério de beleza, que é a ideia de que a ciência precisa ser formada empiricamente, quer dizer, que a ideia de que qualquer conceito metafísico, né, qualquer conceito que não seja advindo da observação empírica, seria algo não desejável, né, na ciência. Mas ele tinha o éter, que depois justamente pôde ser abandonado enquanto entidade, em grande parte por conta da própria teoria dele. Quer dizer, quando ele trabalha ali com a física, com os parâmetros aceitos pela física do tempo dele, ele percebe, né? Eu não sei se ele percebe, mas muito provavelmente ele percebe assim, bom, eu tenho que cantar conforme a música. O pessoal gosta de valsa, vamos fazer valsa, para depois eu poder cair para outro ritmo, né? Para colocar em termos assim, corriqueiros, né? Mas essa ideia que eu estava dizendo, que por trás, o ideal seria termos teorias em que não houvessem parâmetros não empíricos, né? Essa é uma ideia que não se sustenta, infelizmente, né? Então, eu acho que é melhor cuidarmos para que sejam bons critérios metafísicos, porque sem eles, né, como eu estava falando, né, temos hoje matéria escura, né, que são puramente criações teóricas, matemáticas, que não foram observadas, né? Não tem observação de matéria escura. Por isso o nome escura, né? É algo que não vimos ainda, né? Que não observamos ainda. O éter tinha essa posição, né? Na verdade, dentro da teoria
do mecanicismo daquela época é muito belo, sim. Quer dizer, a ideia de que todas as ações elas estão ocorrendo por algum contato. Então, o éter permitia isso, né? A transmissão de ondas, era o meio que permitia isso. Que, na verdade, desaparece se não me engano, com Einstein, né? Com a relatividade geral, né? Senão a gente continuaria falando no éter. Mas, enfim, eu acho fascinante. Eu não sei se a gente pode encontrar as respostas, né? Talvez essa pergunta da beleza seja uma pergunta completamente... não é sem sentido, mas sem utilidade, né? A gente não nos leve a muito... Mas todas essas questões que surgem em volta, eu acho... Tudo isso acaba sendo muito rico, né? Tem um outro componente, Carlos, nessa pergunta do professor Carlos, do professor Eduardo, que a relação, a gente pode pensar pelo viés da simplicidade, nomeada dessa forma, e pode pensar também a partir da ideia de economia de pensamento. Posso falar? Essa pergunta do professor Carlos, será que ele... Pode, Márcia, a gente está com um delayzinho. Eu só vou concluir aqui, aí você fala em seguida. Mas quando o professor Eduardo pergunta se a introdução do éter enquanto elemento metafísico não teria rebuscado o critério de beleza, será que um viés aí, nós pensarmos na questão da economia de pensamento, quer dizer... Como você está introduzindo algo a mais, toda vez que eu introduzo algo a mais, toda vez que eu complico, ao invés de simplificar, eu estaria dando um passo na direção contrária da beleza. Será que não seria por aí também? Não, sim, com certeza. E aí entra a navalha do Ockham, né, que é medieval, né? Assim, quanto menos entidades supérfluas, melhor, né? Não supérfluas, mas a mais, né? Nesse sentido, sim. Na verdade, o Maxwell não estava tão preocupado com a beleza, ele estava mais preocupado com a questão das analogias e das metáforas. Então, a grande sacada do Maxwell, e aí ele, como eu falei, ele fez uma descrição do eletromagnetismo toda rebuscada, ele não estava ali defendendo que fosse bela, não. Nem ele, eu acho, porque ele termina essa descrição dizendo, bom, agora fizemos o dever de casa, conseguimos explicar mecanicamente, né, dar um possível modelo mecânico para o eletromagnetismo, agora podemos seguir adiante, como se fosse assim, um andaime que depois você pode descartar o andaime porque já construiu a torre, né? Mas a grande sacada do Maxwell foi a analogia. Ele falou, poxa, essas relações que eu vejo na hidrodinâmica, na pressão, temperatura, né, esse tipo de relação, se eu passar isso por analogia, e aí no sentido forte de analogia, no sentido que um matemático vai dar para a analogia, se eu passar isso por analogia para o eletromagnetismo, será que funciona? E até hoje nós usamos os termos da hidrodinâmica, né? Corrente elétrica, né? Agora me escapam os outros termos, mas essa analogia do Maxwell ficou, né, na teoria do eletromagnetismo. A analogia com a hidrodinâmica. Então, mas o Maxwell não estava preocupado com apresentar equações belas. Ele estava mais preocupado com essa questão da analogia e da unidade, né? Uma relação, para ele era importante isso. O mesmo tipo de relações precisava funcionar. Então, se funcionava ali num campo da física, era bom encontrar o mesmo tipo de relações em outro. E ele foi muito feliz, né? Não sei se ele estava certo de que é uma necessidade, mas ele foi muito feliz em perseguir esse caminho por aí, né? Mas tem razão, né? Se a gente levar em conta a navalha de Ockham, essa ideia de que quanto menos entidades
tiver uma teoria melhor, com certeza, né? Quanto menos preenchedores de lacuna, né? Melhor, né? Com certeza. Mais elegante, mais bem acabada, né? Márcia? Você nos ouve, Márcia? Eu não sei se travou lá de novo, mas enquanto isso, a Julie pode ir selecionando aí, porque tem algumas questões. Oi, nós estamos com delay, né? Isso. Desculpe, mas não tem muito a fazer. Eu ouço vocês, acho que vocês estão demorando para me ouvir. Aqui. Está me ouvindo? Enquanto isso, a Julie pode ir selecionando aí, porque tem algumas questões. Oi, nós estamos com delay, né? Desculpe, mas não tem muito a fazer. Eu ouço vocês, acho que vocês estão demorando para me ouvir. Isso. Então, Carlos, bom, na verdade são várias perguntas, mas dentro do possível... Primeira pergunta... Oi. Isso. Então, Carlos, bom, na verdade são várias perguntas, mas dentro do possível... Então, primeira pergunta... talvez para fazer a pergunta, desligar esse feedback, esse som. Márcia, como a gente está com delay, você só vai ouvir daqui a pouco. Mas tem alguma coisa aí dando retorno. Então, tenta desligar. Agora a gente não está te ouvindo mais, porque você desligou o seu microfone. Você está ligado em 2 aparelhos ao mesmo tempo? Talvez computador e celular, alguma coisa assim? Você teria que desligar um e eliminar esse retorno. Se você não conseguir, enviar a pergunta digitada que a gente lê. Isso. Vamos esperar um minutinho que tem o delay, ela já vai ouvir. Um minuto de silêncio, igual no Campeonato Brasileiro. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Eu me afastei. Melhorou. Eu afastei o celular do computador. Eu afastei, eu tinha colocado o celular mais próximo do computador. Tudo bem. Desculpem. Carlos, a primeira pergunta era exatamente sobre o Dirac. A equação de Dirac, ela é bem simétrica, quer dizer, eu sempre entendi que a beleza matemática que o Dirac fala, na verdade, é você ter uma simetria, porque a equação de Schrödinger não é simétrica em nada, né? Matematicamente, a equação de Schrödinger tem uma derivada segunda em relação à coordenada espacial e uma derivada primeira em relação ao tempo, quer dizer, ela não mostra simetria nenhuma, enquanto a equação de Dirac, ela vai usar matrizes e aí ela consegue mostrar uma simetria na equação, e na verdade é essa simetria que vai levar ao postulado, digamos assim, da existência das antipartículas. Então, esse conceito de beleza matemática, você acha que também está ligado a, digamos assim, a necessidade de simetria na matemática e na natureza que normalmente se tem na física, quer dizer, como se fosse quase um postulado, se a gente tem um fenômeno, tem que ter uma simetria nele. Não sei se me expresso corretamente. Sim. Simetria, concisão, né? A equação mais famosa de todas, né, que é a da relatividade, né, ela é considerada belíssima por sua concisão, quer dizer,
poucos termos, né? Ali tem muita coisa que pode ser... E, de fato, quando a gente começa a ir por aí, nos dá a impressão de que alguns desses critérios podem ser universais, né? Quer dizer, a simetria, a harmonia. Uma das definições de beleza que dá para trabalhar bem é a boa relação das partes entre si e de cada uma delas com o todo, né? Então, essa harmonia. Agora, não sei, né? Quer dizer, em alguns momentos, a busca de alguns critérios assim acabaram também atrasando o progresso, né? Então, as pessoas que estudaram física quântica depois do Dirac seguiram outro caminho, né? O caminho da renormalização. E o Dirac ficou brigando com isso, né? Até a morte, né? Brigou até o fim. Falou, olha, vocês estão no caminho errado, né? Com certeza eles discordaram, falaram, olha, não. E então não sei, né? Não sei até que ponto a gente pode assim tomar como lei, né? Mas é o que eu falei, talvez essa questão da beleza não nos leve ela em si muito longe, mas tudo isso que vem junto, né, acaba sendo rico, né, para a discussão, né, Outra coisa, com relação ao Maxwell, o éter não é consequência das equações dele, mas é consequência do fato dele mostrar que a luz é uma onda eletromagnética. Então, como tudo era feito em analogia, como é feito até hoje, uma onda, para se propagar, ela precisava de um meio. Então, se existia uma onda eletromagnética, precisava existir um meio no universo que permitisse a propagação dessa onda, visto que a gente observa as estrelas, né? Então, eu acho que a existência do éter, ela passa a ser postulada porque, com as equações dele, ele mostra que a luz é uma onda eletromagnética. Mas daí surgir a necessidade do éter, que só vai ser eliminada com o experimento de Maxwell-Morley, quando eles mostram que a velocidade da luz é constante em qualquer direção, então o éter não podia existir. Mas até então todo mundo acredita na existência do éter, porque as equações de Maxwell mostram que a luz é uma onda eletromagnética. Você acha que eu estou errada? Não, tá certo assim. Na verdade, era muito difícil para ele descartar o éter logo de cara, né? A postulação da existência do éter é anterior ao Maxwell, né? Já por conta da gravitação mesmo, né? Não era permitida a ação à distância, né? Então precisava, o éter já era algo que era tido como dado, né? Mas isso existiam outras entidades. Sempre tem isso na história da ciência, né? Então teve o flogisto, né? Que era o elemento que não sei, eu não sei explicar flogisto, né? Mas que permitia a existência do fogo, sei lá. Mas que hoje a gente acha graça, mas na época era algo importante, né? O elemento de morte do Semmelweis, que, né, defende lavar as mãos nos hospitais, né? Ele fala que tinha um elemento de morte ali que as pessoas levam na mão, não se sabia ainda da existência de micróbios, bactérias, né? Quantas não serão as entidades que as nossas gerações futuras vão achar engraçado também que a gente tenha, né? Mas, enfim, mas eu acho que está certo assim, e inclusive eles fizeram a medição, né, da velocidade da luz, né? Isso foi crucial, né? Os miasmas, os vapores, né?
na Na medicina, até recentemente, tinha uma entidade que era a gastrite nervosa, né? As pessoas tinham gastrite nervosa. E aí o rapaz, outro dia, ganhou o prêmio Nobel, né? Descobriu a bactéria que causava a gastrite. Então, essa entidade gastrite nervosa deixou de existir. Né? Tem um comentário interessante, professor Eduardo. Julie, se você puder compartilhar para a gente, sobre o éter. Anterior a Maxwell, o éter já estava nos trabalhos de Descartes e Boyle, por exemplo. Tem algumas perguntas da plateia, a gente já está com 1h30, mas se o Carlos topar, pedir para a Julie encaminhar aí perguntas. Tem algumas perguntas da professora Verusca, tem perguntas do Júlio, e eu não consigo ver todas aqui, mas tem algumas perguntas. Vou encaminhar a segunda da Verusca. Você acha que a necessidade de unidade tem uma fundamentação metafísica, tal como a ideia de Deus? Então, aí a gente entra num terreno que para nós é complicado, porque assim, houve um momento no século XX em que se tentou dizer, olha, a ciência, para ser boa ciência, tem que estar livre de qualquer entidade metafísica. Esse momento foi o do positivismo lógico, uma série de cientistas vienenses e também alemães que se reuniram e tentaram, fizeram um manifesto, era um manifesto político também, né? Quer dizer, eles tinham uma proposta de vida, não só para a ciência, mas como para a vida em sociedade. E esse barco fez água, essa ideia de que dá para fazer ciência sem ter nenhuma entidade metafísica, ou seja, sem entrar na discussão do que é feito, do que são feitas as coisas, ou, né, não é possível, né? Como eu falei, tem um postulado metafísico, quer dizer, que diz respeito a como são as coisas na física hoje, que a gente não pode abrir mão, que é todas as leis da física vão ser as mesmas em qualquer ponto do universo, né? E que é corroborada, obviamente, com a observação de que o universo conhecido, observado, parece manter isso, né? A gente não tem observado nada que nos indique que as leis sejam outras em outros pontos do universo, mas ele não deixa de ser um postulado metafísico por conta disso. Dito isso, né, quando entramos, e aí, bem lembrado por alguém mais cedo, né, lá na Valha de Oca, né? Quer dizer, quando entramos não dá para colocar no mesmo patamar toda e qualquer afirmação metafísica, né? Então, a ideia de que existe uma unidade na natureza nos dá conforto para um químico, de repente, falar assim, olha, toda a minha teoria ela pode ter base numa outra ciência, que é a física. Um biólogo fala assim, olha, todo meu conhecimento também pode se basear naquele conhecimento que é. E aí a gente entra numa situação que não é também confortável, que é uma hierarquia entre as ciências, né? E aí que, quando a gente também observa o limite das ciências, a gente pode começar a conversar na necessidade de o conhecimento ser plural, quer dizer, muitas visões contribuírem com o menu, né? É ótimo comer churrasco, mas só carne no churrasco fica. Poxa, eu falei aqui uma coisa nada vegana agora, né? Mas tudo bem. É ótimo comer bolo na festa de aniversário, mas se não tiver um salgadinho, se não tiver uma Coca-Cola, fica, né, pobre, né? Acaba, por mais belo que seja o bolo. Então, a riqueza do conhecimento humano, ela é composta por essa miríade de possibilidades do conhecimento, que não se resumem uns aos outros.
Então, a ideia de unidade da ciência ela é importante, mas quando a gente coloca de maneira que a ciência vai depender, né, quer dizer, de que todas as ciências possam ser deduzidas umas das outras e tudo, aí é uma busca desse olhar de Deus, dessa total e completa objetividade, que talvez não seja possível, e que ela é metafísica. Né? A ideia de que é possível uma objetividade plena é uma ideia metafísica. Agora, Deus é uma questão, acho que, de fórum pessoal. Né? Eu não tenho nenhuma crença em divindade, já outras pessoas têm. Para nós brasileiros isso é ótimo, né? Porque para nós a discussão não passa por aí. Para nós, pendurar o jaleco do branco do laboratório e colocar o jaleco branco do terreiro e bater cabeça para o santo, para nós não é incompatível. Né? No hemisfério norte isso já seria incompatível, né? A ideia de que um cientista tem religiosidade. Eu acho que temos talvez algo a contribuir com o mundo nesse sentido, tendo dito que eu não tenho essas crenças, mas precisamos diferenciar, né? A metafísica não dá para ser indiferenciado, assim, né? Não sei se eu viajei demais, desculpem. Não, foi ótimo. O Planck, né, ele tem um texto que não é um outro texto, não está na autobiografia científica publicada pela Contraponto, não, na qual ele afirma que o pressuposto metafísico básico de toda ciência natural é a crença na realidade do mundo externo. Né? Quer dizer, não está dado que existam elétrons, montanhas e estrelas fora de mim. Né? Ou isso é óbvio, e aí, portanto, é puro senso comum, né? Pura crença na própria experiência do mundo, né? Ou a existência daquilo que está fora de nós é naturalizada, ou se nós paramos para pensar um pouquinho nesse problema, vemos que não há outro caminho a não ser o de pressupor a realidade do mundo externo. Né? Ao fim e ao cabo, é um compromisso. Né? Mas aí, desculpa até entrar assim, mas eu acho que tem uma questão que é importante, que talvez o Hume que traz assim essa ideia, que tudo bem, eu concordo com o Planck. Em último caso, não dá para saber se eu estou aqui num grande sonho, numa live, achando que isso é real. Mas tem aí que eu acho que precisa sair do indivíduo, né? Quer dizer, eu não me fiz sozinho, eu aprendi a andar, eu aprendi a falar, foi graças à minha família, eu aprendi a ser brasileiro graças ao meu bairro, tudo aqui à volta, né? Não existe esse ser humano, esse cérebro numa cuba, né? Uhum. Só somos porque estamos, né, imersos nesse mundo, né? Então, eu acho que é um pouco mais forte do que só um pressuposto metafísico, uma vez que a gente confirma, e isso a ciência tem de muito importante, né? Que é essa confirmação entre os pares, é a repetição do experimento, o outro matemático checar a conta, é o outro biólogo observar o mesmo animal, é fazer pesquisas com um N grande na medicina, quer dizer, e aí é Hume, né? Hume que fala, olha, se o sol vai nascer amanhã, não sei, né? Só amanhã a gente vai ficar sabendo, mas é bem provável que sim, né? Mas é um grau de certeza, nunca é uma certeza absoluta, né? Eu acho que esse espírito, ele é muito rico para a discussão. Sim, sim. Essa questão aí eu acho que é uma das questões inesgotáveis, né? Porque o nosso contato com os outros, as relações sociais e históricas que nos constituem, elas também são consideradas por nós como reais, como objetivas. Então parece que eu tenho aí um cachorro correndo em volta do próprio rabo, né? Ao fim e ao cabo, para falar desse mundo que nos constitui, nós pressupomos que ele seja o caso. Se eu não me engano, o Carnap
chamava isso da crença na existência do heteropsicológico. Tem que confirmar se o termo técnico é esse mesmo. Mas eu não estou defendendo aqui nenhuma posição, porque eu também não tenho resposta para esse problema, não. Tinha uma questão aí que você colocou, né, Júlio? Tinha uma bonita sobre geometria, só li geometria fractal, já me interessou. Desculpa as perguntas aparecerem antes da hora, porque eu estou pelo celular e qualquer toquezinho acaba colocando a pergunta. Mas achei ótimo. Vou colocar Não, aqui. tranquilo. A geometria fractal desenvolvida pela primeira vez por Benoit é um exemplo de como a relação de beleza está ligada ao conhecimento. Estas descobertas podem ser consideradas como resultados desta corrente epistemológica, e existe diferença entre beleza como resultado final da pesquisa e a da beleza como crença para alcançar o conhecimento, ou ambos não se diferem? É uma pergunta. Então, eu não sei responder a pergunta, mas eu vou aproveitar ela toda para fazer comentários interessantes. Porque, assim, essa questão dos fractais, do caos, são um ótimo exemplo. Assim, não há matemático, ou quem não é matemático, mas que curte um pouco matemática, que não ache fractais algo fantástico, né? E eles trazem junto consigo algo que coloca em xeque um dos pressupostos metafísicos, né, da física, né, que é essa questão do determinismo, né? A questão do acaso, do caos, quer dizer, isso traz uma tensão para dentro da ciência que é muito interessante. E, justamente, não dá para dizer que não foi a beleza deles que conquistou uma boa torcida para esse pessoal que aposta na seta do tempo, por exemplo, né? Bom, e as leis da termodinâmica corroboram e vão dar força para isso. Mas, assim, não, eu estava brincando, né? Tem uma coisa importante na pergunta, que é se é a mesma beleza, né? A do resultado e a que me move, né? Num primeiro, assim, sem pensar, né? Sem parar para pensar, não é algo que eu pensei, mas eu diria que sim, né? Eu diria que sim, que é o objetivo, e que eu sei que atingir o objetivo quando eu vejo ele diante de mim, né? Então, a busca de uma equação simétrica, de uma equação sucinta, e aí, né? Mas, com certeza, né, tem situações onde talvez não se tenha a beleza como critério metodológico, né? Quer dizer, não está pensando nisso, está trabalhando, né? E aí, de repente, vem a solução e ela é reconhecida por essas características, né? Puxa, olha que mágico, olha que coisa simples, harmônica, né? Bela, né? Tem uma coisa Não sei se eu interessante. consegui responder. Não, tem uma coisa interessante aí com os fractais, né? Das equações aos fractais. É que, no caso dos fractais, a gente está falando de uma ordem de beleza que não é só intelectiva, embora seja também. Porque, se você pensar na ideia, aí é o assombro filosófico, né, cara? Se você pensar, mas como é que é possível que a replicação indefinida dessa forma, gerando outras formas cada vez mais complexas, ao fim e ao cabo, vai reproduzir a forma original? Quer dizer, a própria ideia de fractal parece conter um conceito desconcertante que nos causa uma espécie de espanto, de assombro, e aí eu tenho talvez uma espécie de beleza intelectiva. Mas, no caso do fractal, a beleza é também de ordem sensorial, né? As imagens são belas, né? Ou as imagens são compatíveis com aquilo que historicamente nós consideramos belo, né?
As imagens são bonitas, são visualmente, então é alguma coisa que mexe com os sentidos. Eu diria até que a gente reconhece beleza muito fácil nos fractais, porque essa é uma matemática que a gente encontra na natureza, né? Eles estão, a gente reconhece, né? É difícil não achar plantas bonitas, né? Ou o contrário, é difícil achar uma planta feia, né? Tem plantas feias, mas e as plantas são equações simples desabrochando ali, né? Ah, Eu acho que é isso que dá essa sensação de beleza universal. Você fala assim, pô, isso é bonito aqui no Havaí, na Califórnia e na China, né? Não tem questão. E o Carlos, a poesia já se debruçou sobre essa questão, né? Eu lembro do Pessoa falando que o binômio de Newton é tão belo quanto a Vênus de Milo, o que falta é gente a dar por isso. Agora eu quero dizer que você foi também de uma poesia linda agora, cara. Isso aí vai ficar registrado. Como é que é? As flores são equações simples? Bom, Não, isso não é meu, não. Não é meu, não. Se não me engano, é do James Gleick, do Caos Fractais. Lindo, a gente tem que recuperar isso para dar essa referência, muito bonito. O James Gleick tem um livro que é Caos Fractais e tem um terceiro nome no título. Dos anos 70, ali foi o boom dos fractais, né? Ali que foi possibilitar o estudo do caos e dos fractais foi possibilitado pela tecnologia, pelo computador, porque fazer as iterações de cálculos, né? Então ali abriu, né, um campo de conhecimento interessantíssimo, mas são equações muito simples, né? Eu fiquei pensando aqui nas flores como equações simples. E isso me remeteu ao Poiré, quando ele diz que o Galileu é um filósofo natural neoplatônico, né, porque está retomando aquele programa de matematização da física e geometrização da natureza. Essa fala da presença dos fractais e da matemática na natureza é a introdução feita pela França para cursos de física, por exemplo, para deixar claro a importância da matemática no estudo e no conhecimento da física e da biologia. Márcia, muito interessante. Eu não conhecia isso, esse documento da França, eu não sei do que se trata. Mas mas me lembrou Galileu, né? O livro da natureza está escrito em linguagem matemática, né? A imagem muito bonita que você levantou das flores como equações, não só as flores, todo mais, né? Julie, é contigo. A gente, olha, 1h40, tadinho do Carlos, a gente pede desculpa pelo tamanho da live. Não sei se tem mais alguma questão aí para finalizar. Tem mais uma questão aqui. Também do Vinícius. Pergunta se o novo éter seria o tecido espaço-tempo. Não, bom, eu não sou físico e o meu conhecimento de física vai até a página 10, né, por conta do meu limite justamente matemático. Mas seria a matéria escura e a energia escura, né? E aí, assim, eu não sou físico, mas tenho amigos que fiquei perguntando para eles, enchendo o saco, assim, né? Quem não é físico perguntando para o físico, mas vem cá, me diz aí. E assim, me foi confirmado isso, né? Quer dizer, que são elementos, são entidades postuladas, são para preencher lá, os cálculos batem, né? Então, assim, colocando a matéria escura na conta, bate o cálculo e a gente consegue prever, né, e explicar, né, os movimentos celestiais, né, vamos dizer assim. Mas
não se chama escura porque não foram observados, né? Mas isso só deixa eu falar, porque se começar a falar de novo éter, dizer que é novo éter, as pessoas ficam ofendidas, não gostam, não. Mas hoje há um debate, está pegando fogo aí na filosofia da cosmologia e os cosmólogos entre si mesmo, há um debate forte em torno disso hoje, né? Que a energia escura mais matéria escura nos ajudam a explicar, sobretudo, a taxa de desaceleração negativa do universo, né? Quer dizer, por que ele está se expandindo aceleradamente? É porque o termo histórico é desaceleração, mas ele está se expandindo aceleradamente. Inclusive, na última reunião lá do Físicos, a Verusca deve estar assistindo ainda, a gente discutiu um texto do Schmeck, parece o nome de ursinho do desenho animado, né? Mas sobre isso. E é interessante, realmente, porque o tom era mais ou menos esse, o Carlos. Alguns críticos do modelo de matéria escura, energia escura, argumentam que, olha, isso aí nada mais é do que uma hipótese ad hoc introduzida para tentar salvar as aparências, né? E aí eles têm alguns que propõem teorias que abrem mão disso, né? Mas são minoritários, né? Mas enfim. Bom, chegamos aí a incríveis 1h47. A partir daqui eu começo a falar besteira, eu acho. Já não falei, né? Bastante. Então, de minha parte, eu queria agradecer ao Carlos mais uma vez, dizer que a exposição foi não só muito clara e elegante, ele é uma pessoa elegante, como também foi muito instigante. Então, tanto que passou aí esse tempo todo e nós estamos aqui falando, e perguntas estão surgindo, porque a exposição nos provocou, nos chacoalhou, nos levou a pensar. Então, Carlos, muito obrigado. Foi um prazer imenso te receber aqui, né? Lembrando que esse é um espaço virtual, né? Mas é um espaço do Instituto de Física da UERJ, né? É um espaço criado aí pelo Centro Acadêmico de Física e pelo Masterclass Internacional de Física de Partículas e o Fisicós aqui da UFMS em parceria. Aí eu passo a palavra para a Márcia, vai ter o delayzinho, depois para a Júlia aí, para fazer as considerações finais, para que depois o Carlos possa também se despedir de nós. Bom, vamos ver se... Vamos ver se eu consigo falar. Carlos, muito obrigada. A todos, desculpem os problemas de internet aqui, de conexão. Tá? Eu queria só acrescentar uma coisa. Mesmo antes da gente falar de matéria escura, de energia escura, eu já havia discussões sobre o tecido espaço-tempo proposto pelo Einstein ser, na verdade, uma outra versão do éter, porque vários conterrâneos ali, contemporâneos dele, diziam que ele ficou muito incomodado quando o experimento de Michelson-Morley mostrou que o éter não existia. Assim, para ele era como se faltasse alguma coisa. Então, eu já vi várias pessoas, escritores, filósofos, físicos, colocarem que sim, que no entendimento deles, o tecido espaço-tempo era uma outra versão ou uma outra roupagem para o éter, mas acho que aí é uma
coisa que a gente vai ficar discutindo aí 2 ou 3 horas, o que não é o caso aqui. Carlos, muitíssimo obrigada, foi super interessante, você é genial. Obrigada a todos por estarem aqui até agora, por estarem conosco aqui nessas 2 horas. Vinícius, obrigada. Julie, muitíssimo obrigada. Muito obrigada ao Cafis por ter encarado essa ideia da gente fazer essas lives aqui, por dar todo o suporte que a gente precisa aqui nessa parte tecnológica e em colocar tudo isso aqui em movimento e em produção para a gente poder ter essas lives toda semana. Muito obrigada a todos e, mais uma vez, me desculpem aqui pelas presepadas tecnológicas da minha parte. Tá? Boa noite a todos. Só uma parte antes de passar para a Julie. Agradecer também aí a audiência, né, as perguntas. Se eu não mencionar outros professores é porque não os conheço, perdão, mas a participação aí da Verusca Reis, da UENF, do Eduardo Simões, da Universidade Federal do Tocantins, e o estudante de física da UERJ, aí, o Vinícius, sempre fazendo perguntas também, colaborando, compartilhando as lives. Bom, eu queria agradecer ao Carlos por ter aceitado participar da gente nessa live. Gostaria de agradecer quem assistiu a gente, né? E quem vem assistindo a gente todos esses dias de live. E queria dizer que a nossa próxima live vai ser divulgada ainda nessa semana, lá no Instagram do Cafis UERJ. Essa live aqui, assim como todas as outras, vão ficar disponibilizadas aqui na página do Facebook Cafis UERJ, e na página do YouTube do Cafis UERJ também, e dos Prótons e um Café, que é a página do YouTube do Masterclass. Legal, muito bom. Então a gente passa aí para o Carlos para fazer as considerações finais dele. Não, muito obrigado, foi uma honra. Peço perdão aí por qualquer improbidade física que eu tenha falado, né? Mas eu acho que são questões em aberto e é isso que o Vinícius falou, né? Instiga, né? Instiga a discutir, instiga a pensar, e eu fico grato se isso tem acontecido. Obrigado. Uma honra. Maravilha, Carlos, a honra foi nossa. Muito obrigado, meu irmão. E, antes de finalizar, pessoal, lançamento da Livraria da Física, livro com as correspondências do Guido Beck, obra de pesquisa do professor Antônio Augusto Passos Videira, e do Carlos Filspilg, que também traduziu aí os escritos do Maxwell para a editora da UERJ. Pesquisem lá, comprem, que vale muito a pena. Abraços.